Olá, meus irmãos, aqui é Edilson Nóbrega. Eu venho aqui, primeiro, honrar um desafio que me foi apresentado por alguns amigos nas redes sociais a respeito de um vídeo que está rolando, um vídeo resposta do Hugo Zé da Costa, fazendo uma resposta aí pontual, né, ao pastor Sadraque. E eu quero, então, colocar algumas questões aqui, analisei o vídeo rapidamente, estudei os tópicos que estão sendo debatidos e vou apresentar algumas ponderações, tá? Vou apresentar aqui algumas ponderações daquilo que eu acredito ser o razoável nessa análise toda. Mas antes disso, quero tão somente explicar aí a minha motivação para fazer esse tipo de gravação, talvez a primeira aparição minha fazendo algo mais apologético de forma pública. Eu sou pastor batista, sou professor de teologia, e a minha atuação sempre foi mais discreta na área da teologia, mas a minha motivação está ligada aí às mais de 3 vezes que o Hugo cita a Cristo da Bíblia como um falso profeta, nas palavras dele, demônio. Quando ele cita, usa essa expressão, chama muito, provoca demais, né? Não provoca quando ele fala lá, vocês, líderes evangélicos, estão todos errados, isso é normal, é tranquilo. Mas quando ele usa o nome do nosso Senhor Jesus Cristo de forma ofensiva, né? Já dizia Lutero que nós somos aqueles cachorros que não podemos ficar calados quando o nosso dono está sendo atacado. Eu vou colocar os vídeos dele e aí vocês vão entender um pouquinho mais por que hoje a gente decidiu fazer esse tipo de abordagem, tá bom? Então, eu vou colocar o vídeo e aí a gente vai, então, conversar rapidamente aí a respeito dessa polêmica que está rolando entre entre aspas, bem grande, aí, apóstolo Hugo, né? Hugo Zé da Costa com o pastor Sadraque, tá? Vou colocar aqui o vídeo, vou compartilhar e a gente vai conversando, então, sobre essas questões que nós estamos colocando aqui. Primeira coisa, então, se você consegue me acompanhar bem... Alguém não espere ninguém me dar aqui interpretação alegórica, nem espera qualquer outro profeta falso ou um capô Filipe qualquer mentiroso. Não. Nós estamos à espera de um profeta desse tempo, não estamos à espera de um profeta novo, nós estamos à espera de Jesus. Ele está a voltar, ele vai voltar, ele pode voltar agora que você me ouve. Aleluia! Então, aqui, justamente, é o ponto que o pastor Sadraque levanta, que vai trazer todo esse debate, na verdade, né? Eu vou só colocar privado aqui, para que poucas pessoas realmente me acompanhem nesse primeiro momento, enquanto a gente está, então, gravando. Aqui, então, começa as colocações. O pastor Sadraque fala lá a respeito de quê? Ele fala a respeito de interpretação alegórica, né? Ele fala sobre a questão do engano, da espera de um novo profeta que vai, então, anteceder a vinda do Messias, e ele, de novo, exalta aí a Jesus, né? Exalta Jesus. Então, esse é o ponto. Só que numa das falas, ele coloca o seguinte: não estamos aqui, não acredita nos mentirosos, nos tais de Filipe e tal. Ele se referia ao profeta Cacu Filipe, que é, então, o profeta considerado, então, o profeta mensageiro vivo
desses tempos, segundo a doutrina do Hugo. Você vai ver aqui na frente, o Hugo vai fazer, então, as suas ponderações. Mas antes, eu quero só fazer algumas considerações do ponto de vista da cosmovisão religiosa que domina a mente do Hugo, tá? Eu quero só fazer isso antes de nós conversarmos pontualmente a cada argumento que ele estava apresentando aí. Primeira coisa que eu quero que você considere aqui nessa nossa conversa é sobre o bahaísmo, que é basicamente, pelo que nós analisamos aqui rapidinho, basicamente a doutrina que está dominando a mente do Hugo. Essa doutrina foi fundada na Palestina, né, por um nobre exilado na Pérsia, mais ou menos no período de 1817, né? Então, esse nobre era descendente dos reis sassanidas, o seu nome era Mirza Hussain Ali Nuri, né? Ele hoje seria, então, conhecido como um Baha Allah, que significaria glória de Deus, né? Essa doutrina tem outro líder, né, que é uma linhagem aí, né, descendência, o filho, que se chamava Sir Abdul Bahai, que seria traduzido aí no nosso idioma de servo da glória de Deus, né? Essa doutrina também é importante a gente considerar. Algo importante com relação à história deles é que esse movimento acredita justamente que o meio da transmissão do conhecimento, da verdade divina, é a Babel Din. Babel Din significa a porta da fé, que então, esses mensageiros que temporariamente são enviados por Deus. Eles começam aí a linhagem deles a partir de Moisés, apresentando aí Moisés como um Babel Din, né, como uma porta da fé, uma porta do céu. Depois eles apresentam aí o próprio Mohammed, é uma religião que mistura várias outras religiões, é uma religião panteísta. Eles colocam aí, então, Mohammed, colocam aí todos esses líderes da denominação deles como os Babel Din, então, como aqueles que são a porta da salvação, como o próprio Hugo vai falar lá na frente, você vai conseguir entender o que está dominando o pensamento do Hugo. Eles acreditam, estão espalhados aí no mundo, especialmente no Irã, tem aproximadamente 500 comunidades, alguns lugares dos Estados Unidos e Israel também. Eles, então, como falei, acreditam nessa revelação periódica por meio de um profeta especial. Hoje, o Hugo, no vídeo, vai usar a expressão aí, profeta mensageiro vivo na Terra, né? Então, qual é a missão dessa cosmovisão, dessa religião, né, com seu grande instrumentalizador aí, o grande ícone Baha'u'lláh, é justamente anunciar a nova era. Essa nova era é caracterizada por uma união de todos os homens, de todas as culturas, de todas as línguas e religiões. É uma espécie de uma comunhão das religiões, né? E todos eles, então, seguindo esse profeta. É mais ou menos essa a visão dessa cosmovisão que domina o Hugo, tá? Então, eu acho importante a gente colocar isso antes de fazer qualquer refutação lá na frente. Quem é Jesus para eles? Jesus é apenas um profeta como Moisés, como Maomé, como Baha'u'lláh, e agora acreditam eles como o próprio profeta Kaku Filipe. Pensam assim eles, né? Então, para eles, Jesus era uma manifestação antiga e o profeta Kaku Filipe é uma manifestação nova. Se você me perguntasse pontualmente o que eles pensam, falar, olha, muita coisa, dá para juntar tudo numa batedeira, misturar e vai sair justamente isso, porque é uma religião panteísta, uma religião que tem sinais evidentes do espiritismo aí, né? Enfim, muitas outras questões que envolvem várias outras religiões, né? Como
o budismo, o islamismo, né? Ainda que no próprio vídeo e aí mostra um certo desconhecimento do próprio Hugo, né? Quando ele fala do cristianismo, islamismo, shintoísmo e tal, todas essas matrizes religiosas, ele faz uma condenação a esses modelos, mas quando a gente para analisar o modelo deles, é uma mistura. E não há nada de novo, né, debaixo do sol, né? É uma mistura de um pouquinho de cada religião. Mas o ponto aqui é entendermos qual que é a missão. A missão é anunciar a nova era, que é caracterizada pela união de todos os homens, das culturas, das línguas, das religiões, né? E todos esses homens seguindo um único profeta, que seria, então, na cabeça deles, seria então o profeta Cacu Filipe, né? E ele coloca lá a data que ele foi consagrado, estabelecido, né? A palavra que ele usa no dia 24 de abril de 1993, né? E, curiosamente, meu aniversário. Mas, enfim, isso é mais ou menos o que deu para pegar na cosmovisão dominante na cabeça do Hugo. É interessante que ele grava um vídeo de 11 minutos, que infelizmente eu não vou conseguir fazer em um único vídeo, que vai ficar um pouquinho longo, então eu vou fazer em duas partes, mas em 11 minutos, a cada palavra, a cada argumentação que ele tentava construir, que não conseguia, na verdade, manter em pé um argumento, a gente percebe uma mistura, uma confusão, um emaranhado na cabeça dele com relação à doutrina que eles mesmos professam, né? Então, não é um intelectual na própria religião deles que consiga articular o seu próprio sistema doutrinário, que consiga articular bem o seu próprio sistema doutrinário, né? Então, não é tão interessante, acaba sendo, apesar de ser 11 minutos, acaba sendo bem maçante aí, bem cansativo. Mas, enfim, nós vamos analisar então. Tudo começa por essa parte que eu já apresentei para você. Nesse pedaço, o pastor Sadraque, que é um teólogo de orientação pentecostal, angolano, ele levanta 3 argumentos na fala dele, que ele está fazendo uma fala mais apologética, mais em defesa das Escrituras e de Cristo. Então, ele vai contrariar as interpretações alegóricas, ele vai contrariar a questão da espera do Messias, e me parece no vídeo que o Sadraque está sabendo onde ele está mexendo, ele sabe onde ele está tocando, né? E tanto é que ele cita o nome desse profeta, considerado aí o mensageiro vivo na Terra, né? E ele não termina, é a parte onde o Hugo vai encerrar a crítica dele, né? Então é ali onde eu vou encerrar também a minha crítica da crítica do Hugo. Interessante, eu fazendo uma crítica da crítica do Hugo, né? E aí ele encerra, então, na parte que o Sadraque está exaltando a Jesus. Né? Então, o meu foco aqui é olhar para aquilo que o Hugo está estabelecendo. Primeira coisa que o Hugo vai apresentar no vídeo dele é a questão da necessidade de um profeta, mensageiro, vivo na Terra, para a volta de Jesus. Eu vou colocar aqui a fala do próprio Hugo para que vocês possam, então, vocês têm toda a paciência necessária, né? O Sadraque no ponto ainda não sabe que não é possível esperar-se Jesus sem que haja um profeta mensageiro vivo na Terra. A união da fé só é possível por meio de um profeta mensageiro vivo. E foi o próprio Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos Espíritos. Então, é interessante, ele até usa a palavra impossível, parece ser proposital aí, né? Forçar um argumento, né? É impossível que tenha... Quando você vê que no Novo Testamento você tem o ministério de Jesus Cristo, Marcos capítulo 1, versículo
14 a 15, né? Onde Jesus Cristo começa seu primeiro sermão, ele apresenta lá os seguintes argumentos: arrependei-vos e credes no Evangelho, né? Então, depois de todo o seu ministério na Terra, Jesus Cristo, então, vai escolher os 12, né? E você conhece todo o desenvolver dessa história. Aqueles 12, então, vão dar continuidade. Pedro vai receber aquela missão: oh, Pedro, você me ama, apacenta o meu rebanho. Em Atos 1, capítulo 8, vai ter então a descida do Espírito Santo, e aí então esses apóstolos, com essa primeira igreja nascendo aí no contexto do livro de Atos, você vai ter então aí o início da igreja. Então, de novo, você tem um grupo, né, comissionado por Deus, as portas do inferno não prevalecem sobre quem? Sobre a igreja. Então, Cristo deixa assim um mensageiro vivo, mas esse mensageiro não é uma pessoa, é o coletivo dos seus discípulos, é a igreja. São aqueles 12 que pregaram o evangelho. Pedro, em Atos 12, 13, faz uma pregação que alcança mais de 3.000 pessoas. Esse coletivo, esses 12 que estão multiplicando, e esse coletivo que está alcançando outras pessoas, comerciantes, mulheres simples, artesãs, enfim, essa ação de Jesus Cristo é que é, de fato, é que são, na verdade, os mensageiros de Jesus. Todos nós. Um argumento disso está no texto de João, capítulo 16 ou 17, né, na oração sacerdotal. Cristo ora não apenas por aqueles discípulos, mas ele ora por aqueles que hão de crer, né? Então, nos antevendo entre aspas, no binóculo do templo, né? No tempo, na verdade. Então, todos nós somos esses mensageiros de Deus. Um outro argumento também é que na crucificação, quando Jesus Cristo morre na cruz, você tem ali o véu se rasgando, representando aí, então, que encerrou-se aquele processo do sacerdócio, do homem especial que vai até o Santo do Santo. Agora, Cristo nos reuniu novamente, né, aqueles que creem, Cristo nos religou novamente ao Pai. Nós agora podemos orar, nós agora podemos nos apresentar ao Pai em nome de Jesus Cristo. Então, essa questão dos ministérios específicos, tanto o sacerdócio antigo, que está em Levítico capítulo 21, a partir de Arão, né, essa questão se encerra no contexto da cruz, e Jesus Cristo é o perfeito sumo sacerdote, diz então Hebreus capítulo 7. Né? Então, você percebe uma desconexão, né, do Hugo aqui, na maneira como ele está dizendo. É impossível que Jesus Cristo seja manifesto sem que tenha um profeta mensageiro vivo, né? Não temos mais homens tão especiais, ungidos, dotados de toda a revelação. A revelação é a palavra de Deus, né? E isso está em 1 Pedro, né? Capítulo 2, versículo 21, 20 e 21, né? Então, aí é a palavra de Deus que é, de fato, a revelação. 2 Timóteo também traz essa argumentação, que ele é mais penetrante do que espada de 2 gumes, né? Então, é a palavra de Deus que deve estar no centro da nossa religião. Os homens são servos, né? Jesus Cristo lava os pés dos discípulos lá no texto de João, capítulo 13, né? Lava os pés dos discípulos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1, Pedro fala que ele é presbítero junto com aqueles irmãos, né? Então, o ministério agora é um ministério de servos que foram salvos e que estão servindo outras pessoas com o fim de levá-los também à salvação. Entenda a minha palavra, levá-los, né? Nós não temos uma unção especial para salvar. Quem salva é a palavra de Deus, a fé é na palavra de Deus, né? A salvação é pela fé, não é por obras, né? Então, você tem essa confusão que ele está fazendo. Eu quero avançar um pouquinho mais, que ele vai desconectar vários textos aí, fora dos seus contextos, e daria um trabalho muito grande, mas é uma coisa que eu estou mais interessado em fazer quando eu gravar o vídeo falando do seu profeta. Esse sim merece uma atenção maior, né? Ele apresenta um outro argumento aqui. Ó. Deixa eu recuar. Quando o senhor foi aqui no Flamengo, simplesmente tem a ver com o seu comércio. Ele é um pequeno pastor pentecostal.
tá aqui. Isso é interessante, né? Deixa eu só fechar aqui rapidinho. Isso é interessante. Ele chama o Sadraque de um pequeno pastor pentecostal vendedor de livros. Tem uma estratégia, uma técnica que muita gente usa em oratórios, discursos, especialmente em discursos políticos, que é justamente a ideia de dividir para conquistar, né? Então, você vê que o foco, a motivação, me parece aí, fazendo o histórico da missão deles, que é aglomerar e trazer pessoas de todas as denominações, de todas as igrejas, enfim, o foco é o movimento pentecostal. O Hugo está de olho no movimento pentecostal. E ele não acha que as pessoas não perceberam. O foco não é necessariamente o Sadraque. O foco é atacar alguém. A gente fala assim, né? Você ataca alguém, se você quiser crescer, você ataca alguém que você considera ser maior a você, de visibilidade, para que você cresça pelo fato de ter atacado essa pessoa. Posso argumentar melhor, construir melhor isso? Por exemplo, eu visitei a página no YouTube do Hugo. O máximo de visualizações ronda a 25 pessoas nos vídeos, tá? 25 pessoas. Vai para a página do Sadraque, você vai ver que tem muita visualização. O vídeo que ele está respondendo o Sadraque é um vídeo que ele gravou na página dele, o Hugo, respondendo o Sadraque, ele tem 250 e poucas visualizações. Então, a maior visualização que o Hugo tem, pelo menos no canal do YouTube, é quando ele ataca o Sadraque. Duas coisas aqui estão sendo bem feitas pelo Hugo. Parabéns. Está construindo bem. Primeira coisa, ele ataca o Sadraque para atacar o mundo, o movimento pentecostal, e para criar, assim, um pouquinho de visibilidade, ok? E aí ele está todo arrumado, gravata, né? Tudo isso é pensado, me parece, né? Tudo isso é pensado com objetivo. Primeiro ele desqualifica o Sadraque quando ele usa esses adjetivos, né? Um pequeno pastor, né? Pentecostal. Depois, nessa mesma fala, ele está atacando o movimento pentecostal para ver se consegue ataca-se líderes para conseguir um pouquinho daquelas ovelhas mais duvidosas, mais divididas, né? Hugo, a gente sabe como que funciona, né? A gente sabe, né? Então, é interessante isso. Um pequeno pastor pentecostal, vendedor de livros, né? E você vê que não tem nenhuma publicação de livros no vídeo do Sadraque, mas, em contrapartida, nesse mesmo vídeo do Hugo respondendo o Sadraque, tem lá uma publicidade do livro, né, para se comprar pelo WhatsApp. Vocês podem verificar isso. Então, o que está acontecendo? Ele está, de fato, né, atingindo seus objetivos e está aumentando a visibilidade aí do canal do Hugo. Parabéns! Né? Uma outra coisa que eu consigo também perceber na fala do Hugo, que ele vai criticar o Sadraque pelo fato do Sadraque não ser estabelecido por um profeta mensageiro vivo. Né? Eu vou colocar aqui a fala dele para que vocês possam, então, saber. Vou passar aqui, porque ele fala muita coisa aqui. Enfim. Estavam dispersados nas nações. Calma aí, eu vou colocar aqui. Todos exclamam ser de Jesus, mas esquecendo-se até que vocês estão em cumprimento, não do Senhor, enquanto clama ser um servo de Deus, abusivamente, você chama-se como um servo de Deus, mas você vende os teus livros e assim em diante. É interessante quando ele está criticando o Sadraque pelo fato de produzir livros e comercializar. É interessante que pouco tempo antes, né, passa no vídeo dele uma publicidade de livro aí também para comprar. Eu dei uma olhada também no site do Caco Felipe, né, que é o profeta dele, um monte de literatura, um site aí, tudo, os vídeos, né, organizados aí para o pessoal consumir, os textos, é tudo bem pensado, não é uma coisa assim deslocada. O Caco não é o Hugo não está deslocado, ele sabe onde ele quer chegar e dá para a gente também entender
nas entrelinhas, o que ele está construindo nessa sua narrativa, né? Tu és um simples comerciante do templo. Assim como você, todos os outros líderes religiosos também sentem-se ameaçados com a mensagem que Deus deu ao profeta Jacó Filipe, que veio em cumprimento de Mateus capítulo 25, versículo 6. Então, eu respondo por mim, respondo por meus amigos, ninguém está ameaçado pela mensagem que supostamente o Jacó Filipe recebeu. Não é o primeiro que vem com esse tipo de conversa. Quem estuda religiões sabe, você tem esses movimentos com Ellen White, você tem esse movimento com Rousseau, você tem esse movimento, vários outros pensadores da religião antiga, líderes de movimentos religiosos antigos, para terem visibilidade, para terem expressividade, para conseguirem alcançar fiéis, precisaram usar o tom aí de serem únicos. Eu quero só passar para você como que você identifica uma seita, como que você identifica uma construção aí de um sistema religioso fora das escrituras, né? Com certeza são vários elementos, mas eu quero destacar aqui alguns.